presidente Jair Bolsonaro participou da abertura do US-Brazil Connect Summit. Em seu discurso, o presidente apontou que as relações entre o Brasil e os Estados Unidos atingiram seu melhor momento no ano passado e que os dois países vêm cooperando e já assinaram diversos acordos visando aumentar ainda mais a cooperação e a integração. Bolsonaro enfatizou que o Brasil vem promovendo sua agenda de reformas, essencial para o desenvolvimento do país e para sua inserção internacional, reforçando a intenção do país de entrar para a OCDE. O presidente também mencionou as profundas transformações em curso na economia mundial e afirmou que há um enorme potencial para que o Brasil e os Estados Unidos avancem em sua agenda de cooperação para redesenhar as cadeias globais de produção. Assista. Executivo da Câmara de Comércio dos Estados Unidos, Myron Brilliant, senhora diretora executiva do Conselho Empresarial Brasil-Estados Unidos, Cássia Carvalho, senhoras e senhores, bom dia a todos. É uma satisfação dirigir-me ao Conselho Empresarial Brasil-Estados Unidos e falar com pessoas tão interessadas na construção de um futuro melhor para o Brasil. Nossa parceria com os Estados Unidos está alicerçada em dois pilares básicos. O primeiro é a convergência de princípios, valores e objetivos. O segundo é a busca de benefícios concretos para as nossas nações. Nesse último ano e meio, em parceria com o presidente Donald Trump, elevamos as relações entre o Brasil e os Estados Unidos ao seu melhor momento. E, com isso, inauguramos uma nova etapa no relacionamento entre as duas maiores economias e democracias do hemisfério. A prioridade que o Brasil confere a essa relação é clara e sincera. Desde o início de meu governo, visitei os Estados Unidos em 4 oportunidades e em todas estive com o presidente Trump. Além disso, nossos ministros têm trabalhado em ritmo acelerado, em busca de resultados que contribuam ainda mais para a prosperidade de nossos países. O balanço dessa relação mutuamente proveitosa é bastante concreto e positivo. Há poucos dias, representantes do Brasil e dos Estados Unidos concluíram, em tempo recorde, negociações de 3 acordos, há muito demandados pelos setores privados em nossos países. Um acordo de facilitação de comércio, um acordo de boas práticas regulatórias e um acordo anticorrupção. Esse pacote triplo será capaz de reduzir burocracias e trazer ainda mais crescimento ao nosso comércio bilateral, com efeitos benéficos também para o fluxo de investimentos. Na área de defesa, a assinatura do acordo sobre projetos de pesquisa, desenvolvimento, teste e avaliação tem nos permitido abrir novas oportunidades de cooperação entre as Forças Armadas e as indústrias de ambos os países. Esse é o primeiro acordo dessa modalidade que os Estados Unidos firmaram com países da América do Sul, o que também demonstra a disposição do lado americano em aprofundar a relação bilateral. No mês passado, reuniu-se o Fórum de CEOs Brasil-Estados Unidos, mecanismos de interlocução privilegiada com o setor privado. Empresários de diversos setores apresentaram sugestões para estreitar cada vez mais os laços econômicos e comerciais entre Brasil e os Estados Unidos. Senhoras e senhores, sabemos da enorme importância dos investimentos americanos em vários setores da economia brasileira. Convidamos os investidores a examinar atentamente a carteira de Programa de Parcerias e Investimentos, o PPI, e a conhecer melhor as oportunidades que o Brasil oferece em matéria de concessões e privatizações. O governo brasileiro continuará a colocar em marcha a sua ambiciosa agenda de reformas. Já fizemos a reforma da Previdência, que muitos consideravam impossível. O próximo passo será a aprovação da reforma administrativa, que tem o objetivo de modernizar a gestão pública e resultará em economia de cerca de 300 bilhões de reais ao Estado nos próximos 10 anos. Em paralelo, também trabalhamos no projeto de reforma tributária, que promoverá a unificação de impostos e resultará em um sistema de arrecadação mais simples, justo e racional, atendendo uma antiga demanda da população brasileira e dos investidores internacionais. Sobre a inserção internacional do Brasil, passo importante é o processo de acessão brasileira à Organização para a Cooperação e o Desenvolvimento Econômico, a OCDE. A entrada na organização é um firme propósito do Estado brasileiro, para o qual temos muito nos empenhado,
tanto em nível técnico quanto o político. Contamos com o fundamental apoio do governo dos Estados Unidos nesse processo, que será determinante para que se chegue a um rápido e favorável encaminhamento. O ingresso do Brasil na OCDE irá gerar efeitos positivos para a atração de investimentos nacionais e internacionais e será mais uma evidência da nossa disposição de assumir compromissos e responsabilidades compatíveis com a importância do nosso país no sistema internacional. Dedicamos, igualmente, especial atenção à promoção do comércio exterior brasileiro. Inauguramos portal na internet dedicado exclusivamente a ajudar as empresas brasileiras que precisam revisar suas estratégias comerciais em razão da pandemia. Os resultados têm sido muito satisfatórios. Outro importante estímulo para a geração de emprego e renda, assim como para a promoção do desenvolvimento sustentável, são as transformações que nossos países têm promovido na matriz energética. Estamos abrindo o mercado de gás natural, o que aumentará a oferta de energia barata para a população e indústria. Os biocombustíveis também são essenciais nesse processo de reforma de nossa matriz energética, contribuindo para que essa seja uma das mais limpas do planeta. Estou certo de que, também nessa área, há muito trabalho conjunto que podemos realizar com os Estados Unidos. Senhoras e senhores, a economia mundial passa por profundas transformações, que mudarão definitivamente sua estrutura nos próximos anos. Nesse cenário complexo, tenho uma firme convicção de que há enorme potencial para que o Brasil e os Estados Unidos avancem em nossa agenda de cooperação em diversas áreas de interesse comum. Para o futuro, vislumbramos um arrojado acordo tributário, um abrangente acordo comercial e uma ousada parceria entre nossos países para redesenhar as cadeias globais de produção. Somando nossos esforços, certamente superaremos mais rapidamente os impactos sociais e econômicos da pandemia. Espero contar com a firme participação dos senhores nessa desafiante missão. Muito obrigado a todos. Muito obrigado, presidente. Muito obrigado, senadora Mara Gabelli, pelas perguntas. Eu acho que existe uma percepção extremamente superficial sobre o que nós estamos fazendo em política externa. Existe uma percepção equivocada sobre o que era a nossa política externa e sobre o que ela é hoje, né? E eu acho que é preciso ir além desses clichês de que o Brasil era um país que promovia a paz e hoje não promove a paz. Isso absolutamente não é verdade quando a gente examina os fatos, né? Então, em relação à própria Venezuela, eu acho que o que ameaça a paz que existe é um regime como o regime de Maduro, que alberga terrorismo, que loteou o país entre facções criminosas, né? Que ameaça a segurança, a paz de todo o continente, inclusive em coligação aí, às vezes com forças em outros países, como a gente tem mencionado. Então, eu acho que a gente não pode usar a ideia da paz e da atitude pacificadora como um elemento de ignorar a realidade, né? Eu digo que, né, diplomacia não é covardia, tem gente que acha que embora rime, mas não é, uma coisa completamente diferente, né? Nós temos que trabalhar com coragem, às vezes a gente se choca com interesses muito claros, como no caso da Venezuela e na América do Sul, onde há interesses políticos, econômicos por trás dessa coligação da ditadura Maduro com outros regimes políticos, com outras correntes políticas, com o narcotráfico, com o crime organizado. Essa é a verdadeira ameaça à paz, né? Então, nós estamos trabalhando com a realidade concreta, não com a realidade idealizada, teórica. O mundo não é um idílio, onde você chega, vamos ter um diálogo, que bom, vamos promover a paz, que maravilha. Isso não é assim que o mundo funciona, né? Seria bom que fosse. Então, nós estamos trabalhando pela paz agora concretamente, e não simplesmente com retórica, como era o caso antes, e tentando identificar quais são as ameaças reais à paz, né? Então, também existe um equívoco muito grande, achar que o Brasil está no mundo para intermediar, digamos, situações entre outros países, né? Ou entre outras forças. Não, nós temos as nossas posições, os nossos interesses, as nossas posições, e nos articulamos com diferentes países para promover esses interesses e esses princípios, né? Que são os princípios que estão na Constituição. Então, como eu dizia,
Constituição, e como o senhor sabe muito melhor do que eu, fala da busca da paz, fala da prevalência dos direitos humanos, fala da autodeterminação dos povos, fala de várias coisas. Estamos trabalhando por todas elas, né? Nós temos que trabalhar, não é uma opção, né? A Constituição nos manda trabalhar pelos direitos humanos na Venezuela, né? Governos anteriores que deixaram esse descalabro surgir na Venezuela, que o apoiaram, inclusive financeiramente, com perdas para o contribuinte brasileiro, são aqueles que feriram de maneira direta a Constituição Federal. O Brasil não está fechando nenhuma porta, né? O Brasil está dizendo aquilo que pensa, aquilo que é o sentimento do povo brasileiro, né? O discurso do presidente nas Nações Unidas procurou mostrar a realidade do combate ao Covid, a realidade da Amazônia, a realidade da nossa atuação em favor de novos enfoques que estão, por exemplo, contribuindo para a paz no Oriente Médio. É curioso porque muito se fala que nós não temos sido pragmáticos, né? Mas em relação ao Oriente Médio, nós estamos justamente apoiando soluções pragmáticas, diferentes, que procuram, através de novas ideias, gerar uma paz que não foi gerada ao longo de anos, mas muitas pessoas insistem em, aí sim, dogmaticamente, manter posições eternas, sem procurar soluções novas. Bem, então, nós estamos abrindo portas, inclusive para a realidade, né, para a realidade brasileira, né? Isso era uma realidade que era ignorada. O Brasil né, aparecia nos discursos das Nações Unidas apenas como um nome. Não, agora é o povo brasileiro que aparece no discurso do presidente nas Nações Unidas, com a sua essência, com a sua identidade, com seus sentimentos, né? Então, sim. Bom, só rapidamente a questão de... não é fato que a proximidade do Brasil seja com Trump e não com os Estados Unidos. Bom, isso é uma interpretação, direito da senhora, mas é ao contrário. Tudo que nós estamos fazendo com os Estados Unidos, eu tenho certeza que é de interesse permanente para os dois países, e um governo democrata provavelmente manteria... 15 segundos. Esse mesmo enfoque, a menos que queiram, né, enfim, trabalhar contra seus próprios interesses, que eu tenho certeza que não seria o caso, né? Bem, e o que existe, assim, nós não podemos desperdiçar a oportunidade de fazer coisas com os Estados Unidos pelo fato de que o presidente atual pode perder as eleições, porque assim nós não faríamos nada nunca com nenhum país, né? Sobre fronteira fechada com a Venezuela, é uma decisão sanitária, é uma decisão que é tomada através de, enfim, coordenação entre vários órgãos, desde o começo da pandemia. Inclusive as portarias são de responsabilidade de outros órgãos e não diretamente do Itamaraty. Então, eu não queria aqui comentar diretamente a portaria que a senhora mencionou, né, porque não foi diretamente da nossa responsabilidade, mas vou pesquisar mais a respeito para lhe mencionar essa portaria. Agora, o fato de que nós não estamos demonstrando solidariedade pelo povo venezuelano, no caso específico, me parece completamente equivocada, né? Estive lá já pela segunda vez, tive a oportunidade de visitar Roraima, estive na Operação Acolhida, aquilo é uma demonstração claríssima de solidariedade. Então, o fato de que tivemos que fechar a fronteira durante a pandemia, né, acho que não anula tudo que nós estamos fazendo por esses mais de 200 mil venezuelanos, com sacrifício, inclusive, do contribuinte brasileiro, né, com apoio de organismos internacionais, internalizando as pessoas, né. Eu acho que dizer que o fato da fronteira estar fechada por razões sanitárias é ignorar completamente a de quem nunca viu realmente a realidade dos venezuelanos que chegam lá e o carinho e a atenção com que eles são tratados pelo governo brasileiro. Eu acho que assim é um sofisma realmente total e não corresponde de forma nenhuma à realidade. Senadora Mara vai querer fazer mais alguma consideração? Tá, sim. Sim. Só queria relembrar